Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Valdinei. Esse vídeo faz parte do projeto de pesquisa Contribuições da Modelagem Matemática para a Aprendizagem de Conceitos Matemáticos. O tema do nosso vídeo é condução térmica. Para isso, consideremos uma situação conforme descrita na figura. Uma fonte de calor, representada por uma vela acesa, e uma barra de ferro, representada por este retângulo azul. Vamos colocar aqui barra de ferro. Quando você fornece calor para esta barra de ferro, o calor ele se propaga nos sentidos indicados por essas setas. Então, se consideremos o ponto P2, um ponto da barra de ferro, indicado em azul, e o ponto P1, um outro ponto dessa barra de ferro, indicado em vermelho, nós podemos dizer que, se a fonte de calor está na chama da vela, e o ponto P2 está mais próximo da chama dessa vela, quando comparando-se com a distância entre P1 e a chama da vela, então acontece uma transferência de energia do ponto P2 para o ponto P1. E essa energia transferida nós denominamos calor. Outro ponto importante dessa situação seria o fluxo de energia, que nós vamos definir aqui neste vídeo como a quantidade de energia que passa através da superfície perpendicular da área, por unidade de tempo. Então aqui nós temos o Q representa a energia que passa pela barra de ferro, e o ΔT seria o tempo em que essa barra de ferro fica exposta a esta fonte de calor. Ok? Então, só retomando aqui no nosso desenho, o que seria a energia que atravessa esta barra de ferro? Então, se a gente considerar aqui, este calor ele vai atravessar, essa energia vai atravessar toda a barra de ferro. Ok? Então aqui vamos indicar em amarelo essa energia que atravessa a barra de ferro. E o ΔT seria o tempo em que essa situação acontece. Então, no caso da nossa figura, o fluxo de energia do ponto 2 para o ponto 1 é proporcional à diferença de temperatura, à área da seção atravessada, no caso a área da barra de ferro, e é inversamente proporcional à distância entre eles. Então aqui esse K seria uma constante de proporcionalidade entre o fluxo de energia, representado à sua esquerda, e a área, representada aqui à sua direita. O A seria área. Vamos denotar aqui cada um dos componentes dessa nossa situação. Então, o A representa a área da seção atravessada. O ΔT seria a diferença de temperatura do ponto 1 para o ponto 2. E o ΔX seria a distância entre o ponto P1 e o ponto P2. Voltando à nossa figura, se a gente pegar aqui esta distância, isso aqui seria
o ΔX. Nessa mesma figura, se nós pegarmos o ΔT, delta tal aqui no caso representado, e multiplicarmos ambos os lados dessa igualdade por delta tal, então o resultado será que a quantidade de calor é igual a menos K, que seria uma constante, que multiplica a área vezes a variação de temperatura vezes a variação de tempo, dividido pela distância entre os pontos. O sinal negativo, indicado anteriormente, ele expressa o fato de que a energia flui sempre da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Então, por isso que nós temos esse sinal negativo nessa constante K. Porque a energia ela sempre flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Assim, se o gradiente de temperatura, que a gente chama lá o ΔT por ΔX, ele for negativo, isto é, se a temperatura diminui num dado sentido ao longo da direção de propagação de energia, então nessa direção e nesse sentido, o fluxo de energia é positivo. Ok? Então, se a gente tiver esse ΔT por ΔX negativo, então o fluxo de energia, se essa divisão ΔT por ΔX fosse negativa, nós teríamos aqui negativo com negativo, ficaríamos com positivo. Então, o fluxo de energia, Q por delta tal, ele seria positivo. A constante de proporcionalidade positiva, que é característica do meio onde está acontecendo essa propagação de calor, ela é chamada de condutividade térmica. Materiais diferentes têm condutividades térmicas diferentes. Só para reforçarmos, a constante a qual nos referimos é esta constante aqui. Muito bem, agradecemos a sua audiência nesse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo. Bom estudo a todos!